Porque em Shark Tank Brasil, os tubarões, em sua grande maioria, gostam de abocanhar cerca de 40 a 50% do negócio dos participantes. Bom, hoje eu vou estar trazendo para vocês 6 pontos em que, em minha opinião, justificam o porquê dos Sharks terem esse tipo de atitude. Eu me chamo Wallace, então eu tô aqui para falar um pouco sobre Shark Tank para vocês, falo sobre empreendedorismo também, então se você gosta desse tipo de conteúdo, eu já vou te pedir para você se inscrever, para curtir, para compartilhar e me seguir nas redes sociais, que é muito importante e nos motiva aí a continuar trazendo conteúdo para vocês. Bom, gente, antes de falar aí dos 6 pontos que eu vou estar apresentando, eu trouxe alguns dados aqui para não falar que eu tô inventando, então eu puxei algumas informações aqui, tá aqui anotado. Se nós pegarmos aí a primeira temporada de Shark Tank, nós vamos ver aí que o João Apolinário teve 39% de média de pedido de participação na empresa, o Shiba teve 31, Camila 24, Cris 27, Carlos Uida de 38, Sorocaba, a participação dele eu achei bem ruim, teve 23% de participação. Então a média, né? Pegando tudo, a média seria essa, né? Só que por que esses números são um pouco menores ali? Ah, mas se você tá falando que eles pedem 40, 50% no negócio, mas por que então a Camila tem 24, ou o João Apolinário tá com 39? Porque acontece deles pedirem 50% do negócio do participante, mas eles entram em sociedade, então cada um fica com 25%, mas a proposta final, ela é de 50%, 40%. Obviamente, não são todas as propostas, mas muitas propostas, grandes propostas, em sua maioria, são pedindo 40% a 50%. Ó, por exemplo, na primeira temporada, nós tivemos Papinhas Gourmetzinho, foi solicitado 60% do negócio. Avelô, foi solicitado 50%. Mana Manutenção, 60% do negócio da participante. Tem as outras aqui na segunda temporada, a média de participação 32%, aí tem 11%, mas entra essa questão da sociedade. Tá? A terceira temporada também, o João Apolinário tem a média de 33% de pedida em participação das empresas. O João Apolinário tem essa característica desde a primeira temporada, né? Acho que, se eu não me engano, teve uma temporada que todos os pedidos que ele fez, ou um episódio, ele pediu 50%. Se nós formos puxar na oitava temporada agora, todas praticamente foram 50% a 40%. Quer ver? Ó, vou estar mostrando aqui. Ó, esses aqui são os dados da oitava temporada de Shark Tank, tá? Que eu coletei. Deixa eu ver se tá certinho. Isso aí, oitava temporada de Shark Tank. Se você for parar pra ver, ó, você vai ver aqui, ó, 50% foi dividido em sociedade, 32%, 40%, 50%, essa aqui foi 12,5%, mas ó, 50%, 33%, 33%, 35%, 50%, 50%, 50%. Se tu pegar o Joel pediu 40%, porque ele entrou em sociedade, ele só ficou com 20%, o Joel pegou 50%, Joel pediu 50%, que ele entrou em sociedade, Carol Pfeiffer 50%, aqui na Casa das Latas, outra aqui, Plena Pausa, também foi 50%, aqui também 50%, João Apolinário 50%, muito, ó, 50% de novo. Então a maioria dos investimentos, João J 50% de novo na Titibum. Então, se você parar para avaliar, tem muitos pedidos de 50% de participação dos negócios. Então agora eu vou estar passando um pouco do que eu acho, né, os motivos pelo qual eu acho que isso daí acontece. Ah, e só ressaltando, né, quando tem um investimento pesado que eles não colocam, não pedem aí 40%, 50%, pediu 33%. Tem uma sociedade, tem lá 3 pessoas, já é uma sociedade em 2 pessoas, o Shark seria o terceiro. Então ele não consegue pedir 50% porque ele vai diluir muito dos participantes. Então ele divide igualmente entre eles. Então às vezes você vê uma proposta ali de 25%, mas na verdade tem 2 lá e ele vai entrar em sociedade com mais um Shark. Então fica 25% para cada um. Mas se você somar, você vai ver que ele está pegando o máximo que ele pode, né? Então isso é uma característica aí que tem seu lado positivo e seu lado negativo. Obviamente aqui a gente está opinando como telespectador, não significa que nós somos melhores, nós estamos tentando avaliar em si a atitude. A gente está dando nosso pitaco aqui de telespectador, não é mesmo? E uma outra situação também que pega para eles não entrarem com investimentos muito altos, que a gente vê eles pedindo aí 10%, 11%, quando é empresa tech, né, que tem sempre rodadas de investimento, então o cara compra 7%, 5%, 6% e geralmente bota uma condição de não ser diluído na próxima rodada. Então essas são aí algumas justificativas para, se eles pudessem, eles pediriam 50%, mas não pede porque tem essa situação do modelo de negócio não permitir ser feito dessa forma ou ter muito sócio lá do outro lado. Bom, agora vamos lá começar a pontuar aqui o que eu acho que pode acontecer. Eu quero saber se você concorda comigo ou não. Bom, a primeira coisa que eu coloquei aqui é a característica mesmo do país, a mentalidade nossa aqui no país, porque se você for pegar Shark Tank Estados Unidos, pelo menos nas primeiras temporadas que eu assisti, eles pegam, todos eles em si pega 15%, 10%, 18%. Aqui, só por ser no Brasil, ele já tem essa mentalidade de pedir mais. Não sei se é porque leva em consideração o imposto que o Brasil
tem muita carga trabalhista ou coisa do tipo. Então, não sei se pode ser isso, mas um dos motivos que eu pontuei parece que a cultura é uma coisa mais cultural, que o próprio Shark Tank Brasil tem essa cultura que, por exemplo, o Shark Tank Estados Unidos não tem, obviamente. É da mesma franquia, mas são programas diferentes. Bom, o segundo ponto que eu coloquei aqui, eu tenho a sua preferência individual. Obviamente, a gente não pode pegar todos os Sharks e dizer que eles pegam 50% do negócio. A Luísa Helena Trajano, por exemplo, já teve um episódio que eu não me recordo qual, ela diz que não gosta de pegar muitas porcentagens do participante. Então, obviamente não é uma regra para você entrar no programa e ser Shark você fazer isso. Mas o Semenzato já falou que gosta de pegar 50%. João Apolinário, em sua maioria, só pega 50%. Carol Pfeiffer, Joel J. Né? Os que têm mais ênfase ali em aportar, eles pedem aí 50%, salve as outras coisas que eu já disse. Então, tem aí também a sua preferência individual. É o estilo do Shark mesmo, o estilo agressivo dele é de pedir 50%. Eu não concordo muito, mas é o estilo do Shark. O terceiro ponto que eu acho que influencia nesses pedidos mais altos é o tempo que o Shark tem para se dedicar àquele negócio. No caso, o smart money que ele vai estar colocando. Então, ele não vai gastar o tempo dele, não vai, como alguns já falam ali, não vai sair da cama por menos de 20% ou 30%, porque para ele não vale a pena. Ele prefere gastar a energia dele, pedir a equipe. Ah, mano, é ele que faz, é a equipe. Então, da mesma forma, ele prefere direcionar a equipe dele quando é algo que realmente vale a pena. Então, quanto mais ele conseguir tirar do participante, mais vai valer a pena ele estar colocando ali o seu smart money. Você ainda tem que crescer, mas não é por causa disso que você não deve ir para outros lugares. Eu, para me envolver muito mais, eu quero participar mais. Tá certo? Então, a minha proposta é os 500 mil por 50% do teu negócio. A quarta característica que eu vejo que eu coloquei aqui são produtos não interessantes, produtos não testados ou inovação demais para aquele momento. Então, assim, às vezes o produto é bem mais ou menos. Então, desperta uma curiosidade no Shark, mas é um produto que não é grande coisa, né? Ou então, por exemplo, o produto não foi totalmente testado, ele não tem uma amostra muito grande, não foi testado com muitas pessoas, então eles acabam pedindo mais porque eles vão ter que fazer isso, né? Acaba aumentando o risco dele também, então ele acaba pedindo mais por conta disso, e é muito comum os participantes não apresentarem aí essas amostras com mais ênfase, com mais dados. Às vezes o cara fez um protótipo e chegou lá e apresentou o negócio para os participantes. Ou então ele é tecnológico demais para o momento. Às vezes a ideia é muito boa, mas para aquele momento ali não é muito interessante, não é o time para colocar aquele produto no mercado. Porque produto tem disso, tem time. Então eles acabam tendo que gastar mais energia para isso, eles automaticamente acabam pedindo mais porcentagem. O quinto tópico que eu coloquei aqui está relacionado ao desespero dos participantes. A gente sabe que é difícil empreender no Brasil hoje em dia, a gente sabe que é complicado você montar um negócio, às vezes você quer sair na frente de outros que estão querendo fazer a mesma coisa que você pegou uma ideia, você não quer que as grandes marcas roubem a sua ideia, porque você sabe, você monta uma marca de roupa, aí vem uma Renner da vida, monta a mesma marca de roupa que você, só que ela tem muito mais capital. Só que se você consegue se firmar com a sua marca, você trava o seu nome, igual foi com a Fricô. A Fricô, ela veio com potencial para se estabelecer com aquela parte de odores na hora de fazer o número 1, na hora de fazer o número 2 e tudo mais. Então, quando ela foi em Shark Tank, ela queria um investimento, mesmo não tendo fechado a negociação, ela queria um investimento, por quê? Porque ela queria ser o primeiro, para quando falasse nesse tipo de produto, lembrasse especificamente do Fricô. Tanto que tem Pampam, tem alguns outros que entraram depois, mas o mais conhecido o quê? É o Fricô. Obviamente, a gente está falando de um case de sucesso numa situação muito maior. Mas falando de empreendedores menores, com situações menores, o desespero ali para conseguir a negociação com o Shark, para conseguir ter um Shark do seu lado, faz com que eles aceitem a proposta que mandarem para eles. Eles acabam não duelando muito ali, não negando as coisas para os Sharks. Então, ele mandou, eles acabam aceitando porque eles não veem como vão prosseguir sem aquele aporte. Complementar a pergunta da Carol, a gente é amador no processo de marketing e vendas, e aí surgiu a inscrição no Shark Tank. Aí a gente falou, vamos esperar para lançar o negócio já profissional. Vocês foram tão frios, suficiente para guardar 7 chaves, isso assim, falar, eu vou esconder que ninguém vai ver e ninguém vai dar uma opinião, entendeu o que eu tô querendo dizer? E o último tópico, gente, esse é o mais justificável, isso aqui não tem como negar, é os números errados que os participantes apresentam no programa. Me diz como é que você chegou nesses 400 mil por 20%, porque me parece muito alto. Dentro desse valor dos 400 mil, tem um valor bem grande para construção, para usinagem e fabricação de matrizes de injeção, para injetar a peça e poder produzir e baixar o valor por unidade. Né, se você for parar para avaliar, eles parte de faturamento, conta que não fecha,
alto valor, ela superfatura a empresa, o valuation vai lá em cima. Então, assim, isso faz com que os sharks tenham que fazer propostas mais agressivas. Isso daí eu concordo totalmente, né? Por quê? Porque o programa tem uma regra. Você não pode abaixar o valor que o participante está pedindo. Então, se ele entrar lá pedindo 1 milhão por 10%, você não pode oferecer 800 mil. Você pode ofertar 1 milhão por 50%. Aí você pode fazer isso. Agora, 1 milhão por 100 mil por 10%. Ah, não, você está avaliando a sua empresa um valor muito alto, um valuation muito alto. Então, eles só podem mexer na porcentagem. Tá? Isso faz com que inviabiliza um pouco ali, às vezes, o investimento que o Shark faria. Então, às vezes, o negócio é interessante, tem potencial. Já vi Shark rejeitar porque não consegue fechar a conta por causa do valuation muito alto que colocou. Então, eles supervalorizam demais, às vezes, as empresas, fazem cálculos, pedem outras pessoas para ajudar a fazer, mas no final das contas não tem número, não tem faturamento. A perspectiva de crescimento ali não bate. Então, se o Shark avaliar que se ele investir 10% do negócio, ele for ganhar 10 mil por mês, um exemplo, quanto tempo que ele vai levar para recuperar o investimento dele? Se passar de 4 para 5 anos já não é interessante, então ele tem que jogar a porcentagem dele lá em cima para conseguir viabilizar o negócio. Na minha percepção, assim, final, acho que os Sharks poderiam sim pegar um pouco mais leve, poderia ajudar um pouco mais. Eu estou dando meu pitaco aqui como telespectador do programa, fã do programa só, tá? Não estou querendo ser consultor de Shark. Mas, no geral, eu acho que são esses 6 pontos aí. Então, tem os seus pontos positivos e tem os seus pontos negativos, né? E como o cara está colocando o valor do próprio bolso, então, ele que sabe a melhor escolha para ele ali, o estilo de negócio, eles são grandes pela forma que eles já atuam. Mas eu quero saber a sua opinião. O que você acha que faz com que os Sharks peçam aí 40%, 50%, às vezes 60% em sua grande maioria? É o risco? É muito arriscado? É investir no Brasil? São os produtos? São os números errados? São o faturamento que não bate? Quero saber a sua opinião. Se você gosta desse tipo de conteúdo, peço para você curtir, se inscrever e compartilhar. Até a próxima, meus amigos. Fui!